Bom dia, meus amigos, bom dia, vamos lá, vamos recomeçar o nosso estudo. Hoje é terça-feira e nós estamos começando o nosso estudo de número 12 do livro A Gênese do nosso professor Allan Kardec, no seu capítulo 1, intitulado Caracteres da Revelação Espírita, e ontem nós paramos ali no finalzinho do item 32, tá ok? Vamos retomar o nosso estudo hoje a partir do item 33. Todos prontos? Vamos lá. Ele vinha nesse crescente, de informações ali que o Espiritismo vem trazendo nesta evolução, das revelações, nesse crescimento das revelações. Estabeleceu ontem com a gente o elo de ligação e de base, da revelação do Cristo sobre a de Moisés, e agora o Espiritismo sobre o cristianismo, e aí vem abrindo para a gente esse campo, esse leque, que me fascina tanto de propostas, de respostas às minhas e às nossas indagações. Então vamos lá a partir do 33, que ele vai continuar. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremessíveis, ou seja, eternas, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, as dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas nem sequer pelo arrependimento mais ardente e sincero, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e parcial que leva tudo em conta, que jamais fecha a porta de retorno e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Então vejam como a razão encontra assento, encontra morada nas propostas do cristianismo. E aí vamos agora para 34, olha só, para o item 34. Ele continua: a pluralidade das existências cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo mais que a muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo no sentido de demonstrar a realidade e a necessidade do progresso. Por essa lei, o homem explica todas as anomalias aparentes que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social, as mortes prematuras que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas abreviadas, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito, que aprendeu mais ou menos e progrediu, e que traz ao renascer a aquisição de suas existências anteriores. Item 35. Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une, e os laços da família são puramente carnais. Eles não são solidários a um passado em que não existiam. Então ele combate aqui novamente e contesta novamente a criação da alma no momento do nascimento, E ele continua: com a crença no nada depois da morte, toda relação cessa com a vida. Não são solidários no futuro, não eram solidários no passado, nem são no futuro, Agora, pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem uma finalidade, o mal tem suas consequências inevitáveis. O Espiritismo explica, o Espiritismo demonstra, o Espiritismo comprova. E aqueles que dizem, mas é porque não estudaram, porque se você estudar de forma simples,
de forma tranquila, como nós estamos fazendo. Nós não estamos falando em alta erudição, não. Nós estamos estudando aqui, sabe, de passatempo, 15, 20 minutinhos por dia. Esse estudo basta para que se entenda, se compreenda a doutrina espírita, a proposta da doutrina espírita. Então vamos lá, 36. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta. Ele, toda vez que ele fala em raça, em casta, em espécies, que ele entra nesse processo de preconceito, ele vai nos remeter a ir ao final do livro ler a nota explicativa. Nós já explicamos por quê, e é por isso mesmo. Então vamos lá. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, sendo que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, sendo que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Como sobrevive o preconceito diante dessa possibilidade? De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente pela lógica o fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Olha só, as pessoas pensaram trechos, pensaram colocações e textos trazidos do que era vigente naquele momento como ciência e como senso comum, e dizem que são palavras do Espiritismo, que são posturas do Espiritismo, que são posições do Espiritismo. Não é verdade. Então basta um estudo simples como o nosso, singelo como o nosso, para mostrar que nada disso é verdade. Vamos lá encerrar o nosso estudo com a leitura do 37. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivendo à matéria, e tereis feito dele uma máquina organizada sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que a lei civil, e boa para ser explorada como um animal inteligente. Então, se você tirar do homem, o espírito livre, independente, que sobrevive à matéria, você vai ter, na realidade, você vai ter feito dele uma máquina organizada sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que a lei civil, e boa para ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem nenhuma perspectiva a não ser o desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, de reencontrar aqueles a quem amou, o receio de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, embora conseguisse apenas tirar do homem a dúvida com relação à vida futura, teria realizado mais pelo seu progresso moral do que todas as leis disciplinares que algumas vezes o freiam, mas não o transformam. Chegamos assim então ao final do item 37, estou marcando aqui, pessoal, item 38, para a gente retomar o nosso estudo amanhã, quarta-feira, tá bom? Vamos em frente, amanhã nós nos reencontramos no item 38. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus.